Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um webinar Script Case. No webinar de hoje iremos falar sobre formulários de controle utilizando HTML ou aplicações do tipo controle utilizando HTML. O meu nome é Eduardo Abreu e hoje serei a pessoa responsável em apresentar esse item para vocês. Bom, a partir da versão 9, o Script Case começou a permitir que o desenvolvedor colocasse o seu HTML dentro da sua aplicação de controle. Lembrando que toda vez que criamos um módulo de segurança no Script Case, ele me gera uma aplicação de login. E esta aplicação de login, geralmente, ela é feita em aplicações do tipo controle. E antes da versão 9, vinha com aquele HTML feinho, ou simplesinho, ou padrão do Script Case, como vocês preferirem falar. A partir da versão 9, o Script Case está permitindo que o usuário / desenvolvedor consiga colocar o seu próprio HTML desenvolvido pela pessoa ou qualquer HTML que ele puxar na internet. Então, a partir da versão 9, eu consigo manipular ou customizar o visual das minhas aplicações. Eu posso fazer de duas maneiras, ou através de bibliotecas externas, ou colocando um código HTML dentro da minha aplicação. Então eu consigo adicionar um template padrão, seja da minha empresa, seja da minha organização, dentro da minha aplicação de tela de login, por exemplo, criada pelo Script Case. E o mais importante, eu não perco as funcionalidades de validação de usuário, validação de campo e etc e tal. O que nós mudamos, pessoal, é apenas a aparência, a lógica do processamento da aplicação de login vai continuar a mesma coisa, seguindo o padrão gerado pelo Script Case. Eu consigo integrar o meu layout que eu busquei na internet ou criei na minha empresa, trazendo para dentro do Script Case, mas não perdendo o processamento, a lógica da minha aplicação de login, por exemplo. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer para o Script Case que esta aplicação será utilizada com o meu HTML. Para isso, eu simplesmente marco, desejo definir manualmente o template de HTML. Se eu não marcar, ele não vai me abrir a possibilidade de incluir o meu código HTML, seja a biblioteca externa ou seja o código interno. Após eu informar ao Script Case que eu quero inserir o meu HTML, ele vai colocar uma opção no nosso menu chamado HTML do usuário. Ele vai informar para o Script Case que será inserido o nosso código HTML. Se naquela opção colocássemos ou não marcássemos que não desejamos colocar, essa opção não vai aparecer. Depois de ter setado a opção ou ter entrado dentro da funcionalidade HTML do usuário, eu posso escolher dois caminhos para utilizar ou para incluir o meu código. Eu posso escolher duas opções. Não usar biblioteca externa. Então eu vou informar o código dentro do Script Case, onde eu posso colocar o HTML, CSS ou JavaScript, ou usar da biblioteca externa. Para isso eu vou ter que subir os códigos para a minha biblioteca externa, conforme nós subimos em qualquer biblioteca externa, para que o Script Case possa enxergar. Para esses códigos eu posso ter três grupos de acesso. O primeiro grupo seria o Script Case, onde são fontes ou biblioteca externas cedida pela Netmake, onde o usuário da licença não consegue alterar, consegue apenas consultar. Eu tenho o grupo de público, quando eu incluo uma biblioteca externa, todos os usuários da minha licença vão conseguir enxergar essa biblioteca, ou eu tenho o grupo de projetos, onde somente aquele projeto irá enxergar essa biblioteca. Então, pessoal, se a gente olhar direitinho, eu consigo puxar da internet códigos para dentro da minha aplicação de Script Case de HTML, CSS, JavaScript, que é o caso que nós estamos falando. E eu vou informar qual é o modelo de HTML.
Hoje, como padrão do Script Case, quando vocês compram uma licença, ele já traz alguns modelinhos, login 4, login 1, login 3, login 2, já com seus CSS relacionados, já com JavaScript relacionados e já com as imagens relacionados. Eu tenho aqui um exemplo de menu também e eu tenho um exemplo de form. E as bibliotecas que eu vou utilizar, tais como Bootstrap, etc e tal, eu também consigo puxar para dentro da minha aplicação e relacionar com o meu código HTML. A outra maneira de incluirmos um código HTML na aplicação de controle, dizemos para o Script Case, eu não vou utilizar a biblioteca externa e eu vou utilizar o código dentro da minha aplicação, onde eu posso colocar meu código HTML numa área própria, meu código CSS numa área própria, no código de JavaScript numa área própria. Inclusive, seja eu tenho escolhido não usar a biblioteca ou usar a biblioteca, eu consigo fazer uma pré-visualização do meu HTML antes de executar a aplicação. Eu consigo saber se está tudo bem ou não. E o mais importante, quando eu coloco os meus campos dentro do meu HTML, eu digo ao Script Case que eu quero criar os campos. Bom, como é que nós fazemos isso? Utilizando marcações específicas do Script Case. Agora iremos iniciar o relacionamento do HTML externo que eu peguei na internet com o meu Script Case. Eu vou informar algumas regras para criar esse relacionamento. Essas regras de relacionamento existem 3 grupos distintos. Grupo de dicas, opcionais e obrigatórios que nós vamos ver agora. Esses itens, SC Field Class, SC Field Info, SC Field Info Password, SC Format R, são marcações específicas do Script Case obrigatórios. Significa que elas devem ser informadas no seu HTML que você trouxe da internet. Bom, aonde eu coloco essas marcações? Primeiro, se eu passar o cursor e marcar dentro da licença do Script Case esses itens, ele vai me apresentar um descritivo. Então, por exemplo, SC Field Class, marcação para inclusão de classe e campos do formulário, necessário para inicialização de rotinas de validação de entrada, deve ser posicionado dentro da tag input de todos os campos de formulário, e etc e tal. E ele mostra um exemplo abaixo. Existe no Script Case uma checagem se estes campos obrigatórios estão informados ou não. Então, o que tiver com xizinho significa que não for informado e você deve informar. E o que estão marcado com tique são que já estão informados. Dependendo da minha aplicação e dependendo da minha necessidade, eu vou informando essas marcações específicas do Script Case para que o meu HTML possa conversar ou relacionar com a aplicação do Script Case. As marcações opcionais são aquelas que eu coloco para agregar valor à minha aplicação. Então, as que estão com a placa de interrogação são opcionais, mas não são obrigatórias, e as que estão marcadas com tique são as que forem informadas. E da mesma maneira, das marcações específicas do Script Case do grupo obrigatório, eu possuo um help para informar um descritivo do que essa marcação faz e como eu devo utilizar na minha aplicação do Script Case. E por último, eu tenho as marcações específicas do Script Case de dicas. Nelas, elas me informam associar uma biblioteca com o meu código HTML. Então, eu vou informar que essa biblioteca estará dentro da minha biblioteca externa. Então, eu vou utilizar as marcações específicas do sclib Script Case, sclib public e etc e tal. Então, através dessas marcações, eu vou dizer para o Script Case como ele deve se comportar com o meu HTML externo que eu coloquei na minha aplicação. Iremos agora para o Script Case para poder fazermos de uma forma prática tudo o que foi explicado anteriormente na forma teórica. Bom, pegamos um projeto qualquer aqui, iremos criar uma nova aplicação do tipo controle. Reparem que, desejo definir manualmente o template HTML, eu vou criar essa aplicação desse jeito, sem desejar criar o HTML para mostrar para vocês.
Bom, primeiro reparem que ele não trouxe o HTML do usuário, aquele item. Então eu vou criar mais uma aplicação. Agora eu vou marcar que eu quero informar o meu HTML. Vou botar aqui 01. Agora já me trouxe o HTML do usuário. Ele me trouxe já um HTML padrão que o ScriptCase traz. CSS não tem nada e o JavaScript não tem nada. Neste caso, ele já me trouxe marcado o HTML que vem da aplicação. Vamos executar a aplicação só para vocês verem. Ele vai dizer que não existe os campos. Tem que ter um campo aqui chamado myField. Então não vou nem gerar, tá? E eu posso agora dizer que eu quero utilizar uma biblioteca. Independente se eu estou usando a biblioteca ou estou usando os códigos, eu posso executar o ato de checar. O que é dicas, ele não marca. O que são obrigatórios, ele me trouxe tudo. E o que é opcional, ele me trouxe aqui o page title. Então, o SC Field Class, eu tenho aqui, SC Field Class, deixa eu achar aqui, um momento só, aqui ó, SC Field Class, SC Form ATR, tá aqui, SC Form Riding, cliquei em cima sem querer, tá aqui, e assim por diante. Então, as marcações do ScriptCase foram respeitadas. Então, as marcações mínimas, que são as obrigatórias, foram respeitadas neste código de HTML. Bom, pessoal, eu comentei que estava vazio aqui a parte de JavaScript, tá? Mas eu me enganei, desculpa, tá? Então, estou corrigindo. Bom, e eu posso optar aqui também, para visualização, por uma biblioteca externa. Na biblioteca externa, eu posso dizer aonde eu vou pegar o meu HTML. Então, se eu entrar aqui no ScriptCase, eu tenho vários modelos aqui em menu, menu 2, form 1, form 2, login 4132. Então, eu posso marcar aqui essa opção, que ele me traz aqui o modelo. E vamos dar uma olhada como é que estão esses códigos. Então, vamos vir aqui em ferramentas, biblioteca externa, sample, que é debaixo do ScriptCase. Eu não consigo editar a biblioteca, só consigo visualizar e usar. Então, vamos pegar aqui a aplicação de login. Eu tenho aqui login 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho aqui toda a parte do código HTML, os marcadores do ScriptCase, sclib current, dizendo que eu vou utilizar a biblioteca corrente, e vai estar o CSS em login, CSS, login. Se eu pegar aqui, login, CSS, tá? Fonte, login, CSS, tudo aqui bonitinho. Então, eu fiz as marcações das bibliotecas, tanto para o CSS quanto para o style.css. Eu estou dizendo que a imagem também eu estou pegando da biblioteca externa corrente. Estou utilizando a marcação de scform attr e as marcações de campos ou de atributos. Então, eu tenho dois campos. Um campo chamado login e password. O scfieldinfo é informando quem é, que é o campo para o ScriptCase. Então, essas marcações, pessoal, se faz necessário para que eu possa relacionar ao ScriptCase. É nelas que o ScriptCase vai entender e interpretar as suas marcações e o seu código HTML. Então, se eu rodar aqui e eu pedir para checar essa biblioteca, ele vai dizer que estão tudo aqui. Eu vou tirar um aqui, pessoal, só para vocês verem. Vamos tirar esse aqui. Desculpa, eu não posso criar ScriptCase, pessoal. Não tem problema, vamos criar um igual a esse aqui, só para podermos mexer. Fechar aqui. Criar uma nova biblioteca. Vou colocar aqui em projeto. Vou chamar biblioteca webinar. Pronto, criou. Eu vou pedir para usar a biblioteca ou deixá-la disponível. E agora eu vou trazer as pastas que estavam lá no ScriptCase só do HTML login 1. Bom, eu trouxe as pastas, duas pastas, uma são as bibliotecas, porque eu trouxe o Bootstrap, jQuery, JavaScript, é uma mensagem de erro, e somente a pasta de login,
onde eu trouxe os fontes, perdão, cliquei demais aqui, o CSS, a imagem, o JavaScript e todos os HTMLs. Bom, só para voltar, estou aqui ó, na minha pasta Biblioteca Webinar. Então vou abrir aqui o login 1, onde apareceu aqui o botão salvar, então eu posso fazer manutenção nesse código. Se eu vier aqui no nosso controle 1 de novo, vou fechar aqui o script case e vou abrir o projeto, deixar minha pasta aqui, ó. Vou escolher o login 01 HTML, vou pedir para checar, ele vai me dizer que todas as marcações do script case obrigatórias estão corretas e algumas opcionais está me informando erro warning. Voltando aqui para o código da biblioteca externa, eu vou tirar essa parte onde está aqui a linha 17, onde está SC Form Rider, tirar, vou salvar aqui. Vou voltar aqui para a aplicação de controle, pedir para checar de novo. Ó, reparem que ó, ele me informou que o SC Form Rider não existe. Eu vou clicar aqui, está dizendo assim, a marcação para inclusão dos campos tipo Rider necessário para o funcionamento do formulário controle deve estar posicionada entre as tags form formatada com um comentário HTML. Aí tem um exemplo aqui da utilização. Então vamos voltar aqui, vamos colocar aqui debaixo. Eu vou salvar. Vou abrir de novo que nós vamos voltar aqui e vou vir aqui na minha aplicação de controle e vou pedir para checar novamente. Todos os marcadores obrigatórios do script case estão corretos. Então, pessoal, eu posso utilizar códigos HTML de dentro de uma biblioteca externa ou dentro do meu código script case. Para a gente entender mais fácil ainda, nós vamos pegar um código da internet e vamos colocar dentro da nossa aplicação de controle. Vamos criar o nosso layout. Vou criar um layoutzinho simples, mas só para vocês terem uma ideia como nós podemos fazer. Eu entrei aqui no site Bootstrap Snipe Parallax, é um site onde tem os códigos Bootstrap. Achei aqui uma aplicação ou um HTML de aplicações de login bem simples, onde ele fornece o código HTML, o código CSS e o código JavaScript. A ideia é pegar este código HTML e colocar em nossa aplicação do script case. Primeiro, vamos utilizar dentro do script case. Nós não iremos usar a biblioteca externa. Então, eu tenho aqui a parte do HTML, do CSS e do JavaScript. Se eu fazer uma pré-visualização, ele me mostra o código simples que já vem padrão do script case. Iremos incrementar este código aqui dentro do script case. Eu vou pegar a parte das chamadas externas do Bootstrap e colocar logo depois do scjslib. Deixar aqui bem grande para ficar mais fácil. Vou retirar os antigos. Vou colocar a parte do código. Vou reduzir um pouquinho a tela. Vou pegar aqui a última div. Ctrl C, Ctrl V e vou vir aqui depois do SC Field Label, My Fields, vou colocar o código. Buscar as informações do CSS. Colocar aqui. E vou colocar aqui as informações da função Java. Aqui acima do que ele traz. Então, pessoal, eu coloquei o HTML, o CSS e o JavaScript que veio do site. E vamos ver como é que ficou. Ele trouxe exatamente como está no site, em termos de visual. Mas se eu pedir para checar as informações, ele vai me dizer que falta o SC Form Submit Call e o SC Form Info. Então, se eu pedir para ver como é que funciona, eu vou dizer assim, ó, o input ele fica logo depois do submit do botão. Vou dar um Ctrl C aqui. Vamos procurar aonde está o submit do botão. Ele está aqui, ó. Vou colocar aqui depois. Pedir para checar. E ele me diz que todos os campos obrigatórios estão aqui. Então, ó, pessoal, eu coloquei um código externo de um HTML que busquei no site Bootstrap Snipe Parallax,
onde eu adaptei o CSS e o JavaScript que ele me trouxe à minha aplicação de controle do Script Case. Vimos agora como nós colocamos internamente no código, como iremos colocar na biblioteca externa, só para vocês entenderem como irá andando o processo. Antes de iniciarmos a inclusão dos códigos na biblioteca externa, ele não tem as chamadas aqui para o CSS. Então eu vou apenas carregar o código HTML, porque é no código HTML onde eu coloco os maiores marcadores, vamos dizer assim, para criar o relacionamento com a aplicação do Script Case. Eu já deixei o código pronto, pessoal, já com os marcadores, para ficar mais fácil o entendimento do exercício. Para não perdermos tempo de colocar código, às vezes coloca digita errado, etc e tal, mas eu vou explicar o que cada código faz e por que eu botei aqueles marcadores naquele lugar. Então vamos lá. Biblioteca externa. Vamos vir aqui em nossa biblioteca externa. Vou colocar aqui um novo arquivo. Ele vai se chamar login webinar.html. Eu vou dar um Ctrl C e colocar aqui dentro. Eu vou salvar. Vamos começar. Aonde eu estava chamando o Bootstrap desse site aqui, eu apontei para o meu Bootstrap que eu carreguei dentro da minha biblioteca externa. Então, se eu ver aqui, libs Bootstrap CSS, eu tenho aqui libs Bootstrap CSS. Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: toda vez que vocês apontarem alguma coisa para a internet, procura trazer para dentro do Script Case, porque se eu tiver que demonstrar para um cliente ou quiser testar a minha aplicação e não tiver internet, ele não vai funcionar ou ele não vai fazer o efeito que deveria fazer. Já com as bibliotecas dentro do Script Case, eu garanto que vai funcionar. Eu botei aqui, biblioteca corrente e o endereço onde eu quero chamar o meu arquivo CSS e JS. No caso do jQuery aqui, eu deixei chamando da internet, mas vocês entenderam o processo como é que é. É só puxar o jQuery para dentro da biblioteca externa. A mesma coisa para esse Twinlight Min JS, ok? Bom, deixei aqui o SC Form Hidden, porque ele é um item obrigatório. E comecei aqui, nos meus campos, aonde ele está dizendo que ele é um campo, eu estou informando para o Script Case, este aqui vai ser um campo que você vai ter que criar na sua aplicação de controle, com o nome de login. Então, o SC Field Info dizendo para o Script Case que o nome será esse, após o underline tem o nome do campo. O próximo campo, ele vai ser um campo que o Script Case deverá considerar, e esse campo vai se chamar PSWD. E este meu amigo aqui, class btn btnlg, ele é um botão, ele vai ser o botão de submit. Então eu vou dizer para o Script Case, quando ele apertar este botão, eu quero que você execute a aplicação. Então, nada mais são que a conversa que nós vamos ter com o Script Case e com o HTML que a gente trouxe, dizendo que estes marcadores fazem isso, Script Case, leve para o seu código e execute isso. Eu vou salvar aqui. Vou voltar aqui para a minha aplicação. Vou vir aqui em biblioteca externa, usar a biblioteca externa. E vou chamar a nossa biblioteca que é login webinar HTML. Ele está aqui, login webinar HTML. Vou pedir para checar. Ele deu que está tudo bem. Vamos visualizar, ver se está realmente como a gente quer. Pronto, ele trouxe o que eu quero, que é exatamente o que pediu, que é exatamente o que nós pedimos, certo? E se eu pedir para criar os campos, ele vai dizer que eu tenho um campo chamado login e outro PSWD. Login PSWD. Esse remember me eu não criei, tá? Salvar. Ele me criou os campos login PSWD. E
está aí o nosso login ou a nossa aplicação de login e nós utilizamos um HTML externo. Então, pessoal, olha só como é fácil nós pegarmos qualquer código HTML e colocar dentro da nossa aplicação. O que nós precisamos saber? Só como utilizar os marcadores do script case. Mas, poxa, eu não vou decorar todos. Sim, por isso que eu tenho o help e por isso que ele me avisa quando falta esses marcadores e, se caso falte, aonde eu vou colocar esses marcadores. Acaba se tornando fácil a conversa do nosso HTML com o script case e acaba ficando melhor, pois eu posso customizar ou eu posso mudar, adequar aplicações do meu projeto com design de um HTML externo. Chegamos ao final de nosso webinar, espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima vez.